Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos para mais um dia de clamor, mais um dia de oração, de intercessão, no nome do nosso Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, o dia de colocarmos a nossa vida diante do Senhor. Todos os dias precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Antes de prosseguirmos aqui com o nosso clamor, eu quero orar com você para colocar essa transmissão nas mãos do Senhor, pedir direção, pedir sabedoria, pedir entendimento. Então, se possível, feche os seus olhos, vamos juntos orar. Querido Deus, no nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos em oração diante de Ti, para agradecer ao Senhor por mais um dia, por mais uma chance, mais uma oportunidade. Colocamos em Tuas mãos essa transmissão e pedimos, fale conosco, traga-nos luz, direção e entendimento. Nós suplicamos pela manifestação da Tua presença entre nós, Senhor. Tenha liberdade, em nome de Jesus, para falar de acordo com a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. Glória a Deus, certamente nós estamos na presença de Deus. Vocês sabem que geralmente terça-feira a nossa intercessão ela é gravada na segunda-feira por conta de um compromisso que eu tenho às 7 horas da manhã. Mas eu sei que o Senhor vai falar ao seu coração, vai te abençoar, vai te envolver. O Espírito Santo vai se revelar a você aonde você estiver no nome do Senhor Jesus. Creio que a unção do Senhor há de fluir em nome de Jesus. Bom, antes de prosseguir, quero pedir a você que já está conectado conosco para compartilhar, interagir com os irmãos que estão conectados, né, dando bom dia, deixando aqui uma mensagem, um versículo. Você que quiser também colocar um pedido de oração, quero também pedir a você para compartilhar o link com outras pessoas, para que outros também possam ouvir a palavra, receber da palavra, serem abençoados também pelo Senhor, no nome de Jesus. Então vamos mandar para as pessoas que pudermos, vamos compartilhar nos grupos que nós participamos, tá bom? Para que essa palavra chegue a mais pessoas no nome do Senhor Jesus. Olha, amanhã, quarta-feira, nós teremos aqui reuniões, né, em favor da família, onde nós estaremos concentrados aqui para orar pela nossa casa, para orar pela nossa família. Você sabe que quarta-feira é o dia que oramos pela família e nós temos estado numa campanha de oração intitulada Quarto de Guerra. Temos guerreado, lutado pela nossa casa, lutado pela família, lutado pela salvação da família, pela restauração, pela saúde. Quarta-feira, venha estar conosco em nome de Jesus. Vamos combater o bom combate no nome de Jesus e nos unir nesse propósito para a glória do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Assim, nós caminhamos, né, nessa fé, neste propósito, juntos, numa só fé em nome de Jesus Cristo. Bom, eu já vou entrar aqui na palavra de Deus, daqui a pouco eu volto para falar um pouquinho mais sobre quarta-feira, você já sabe o horário, daqui a pouquinho dou um pouquinho mais de ênfase. Nós temos estudado aqui o Salmo, o primeiro versículo do Salmo 14, foi a mensagem de domingo, nós temos esmiuçado essa palavra, inclusive você que puder ir no canal da igreja, está aí o culto de domingo, assista a palavra, ouça a palavra e receba no seu coração aquilo que o Espírito Santo quer falar com você, tá bom? Ó, Salmo 14, eu vou ler aqui na versão corrigida e atualizada, depois eu vou ler na NVI, na nova versão internacional. Ó, na corrigida, diz assim, ó, revista corrigida, não corrigida atualizada, desculpe, na versão revista corrigida, ó, disseram os nécios no seu coração, não a Deus, têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem, que faça o bem. Vamos mudar agora aqui a versão. A NVI, é o mesmo versículo, diz assim, ó, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Ontem nós falamos um pouco aqui sobre essa questão. Se Deus não existisse, o que seria da humanidade? Nós entendemos que Deus é o centro de todas as coisas, né? É Ele o padrão, é Ele que traz o entendimento do que é certo e do que é errado. Falamos disso ontem, né, com base nesse texto. Agora, o que eu gostaria de comentar hoje é aonde o tolo diz que Deus não existe. A Bíblia diz aqui, ó, diz o tolo em seu coração.
O tolo diz que Deus não existe, que não há Deus em seu coração. Mas qual é o estado desse coração? O texto diz, um coração corrompido. Um coração corrompido, tomado, pelo pecado, tomado pela incredulidade, se torna incapaz de sentir a presença de Deus, de perceber a presença de Deus. E é por isso que o tolo ele diz que não existe Deus, que não há Deus, porque o seu coração, na verdade, está longe do Senhor, está distante do Senhor. Um coração corrompido não percebe a presença do Senhor. E é isso que tem acontecido com muitas pessoas. Ontem nós falamos aqui do ateísmo prático, de pessoas que creem na existência de Deus, mas que vivem como se Deus não existisse. E isso se dá justamente também por causa do seu coração. Quanto mais corrupto for o coração, mais incrédulo for o coração, menos esta pessoa vai sentir, perceber a presença de Deus, e menos também haverá manifestação de Deus na vida desta pessoa. E se não há manifestação, a incredulidade vai aumentando, Tem muitas pessoas que elas são levadas a ter esse tipo de pensamento porque fez uma oração que não foi respondida, porque no momento em que ela precisou de socorro, que ela clamou por socorro e não houve socorro. E agora então ela concluiu, Deus não existe, porque eu clamei e Deus não me respondeu. E quando, na verdade, não houve manifestação de Deus, não houve resposta, porque também não havia fé, porque também a pessoa não acreditava de todo o coração. Deixa eu mostrar para você um versículo, um texto, já conhecido pela maioria de vocês, que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo meia dúzia. Vocês sabem que por onde Jesus passou, Jesus fez sinais, fez maravilhas, operou grandes milagres. E ele, no capítulo 5, nos mostra Jesus indo para a casa de Jairo, um dos principais da sinagoga, porque a filha de Jairo estava muito doente. No caminho, uma mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia, que ouviu falar de Jesus, e que em seu coração disse que se tocasse nas vestes dele ficaria curada, ela saiu de sua casa, foi até Jesus, por entre a multidão tocou nas suas vestes e recebeu a cura. E enquanto Jesus estava conversando com esta mulher, algumas pessoas que conheciam Jairo, chegaram a Jairo e disseram, olha, por que ocupas ainda o mestre? A sua filha está morta. Quando Jesus ouviu isso, Jesus disse duas coisas importantes para Jairo. Primeiro, não temas, não tenha medo, não deixe o medo tomar o seu coração. E o medo muitas vezes toma o coração de uma pessoa por causa da imaginação do pensamento. A imaginação faz com que a pessoa sinta medo até daquilo que ainda não está acontecendo. Primeiro passo, não ter medo. Segunda coisa que Jesus disse para Jairo, creia somente. Ele tinha que crer para que o milagre acontecesse. Enfim, Jesus chegou, a menina, as pessoas estavam chorando, Jesus entrou, em resumo, ressuscitou a menina. Então, por onde Jesus passava, grandes coisas aconteciam, grandes milagres. Deus se manifestava com poder, com glória, de forma sobrenatural. Mas quando ele chega a Nazaré, olha o que o texto nos diz aqui. Vamos ler o versículo 1. Deixa eu abrir aqui, voltar aqui na versão corrigida, que diz assim, vamos lá. Só voltar aqui um pouquinho mais aqui, só um minutinho. Agora sim. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. 5. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos
impondo-lhe as mãos. Olha o versículo 6. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Irmãos, por onde Jesus passava, havia manifestação sobrenatural de Deus. O poder de Deus se manifestava curando, fazendo maravilhas, fazendo grandes milagres. Mas quando Jesus chega a Nazaré, quando ele chega à sua terra, o texto diz no versículo 5 que ali ele não pôde fazer obras maravilhosas. Ele não pôde. Jesus, o poder de Deus que estava sobre Jesus não se manifestou. E por que não se manifestou? Por causa da incredulidade deles. Queridos, quanto maior a incredulidade, menor a manifestação de Deus. Um coração corrompido, um coração tomado por incredulidade, como eu disse anteriormente, é um coração incapaz de sentir Deus, de ver também o agir de Deus. Por isso que o tolo no seu coração disse, Deus não existe, porque de fato ele não teve experiências com Deus. E a razão disso é o seu próprio coração corrompido. E a verdade, queridos, é que à medida que o tempo passa, infelizmente é isso que acontece. O coração daquele que não busca a Deus com sinceridade vai se corrompendo. Olha o que Jesus nos diz em Mateus, no capítulo 24. Mateus, o capítulo 24. No versículo 12, Jesus diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Olha o que ele está nos ensinando. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é a iniquidade? Iniquidade é um pecado consciente e descoberto. Para poder simplificar e facilitar a sua compreensão, vamos entender. Pecado é desobedecer a palavra de Deus. Quando uma pessoa desobedece a palavra de Deus, desobedece a Deus, essa pessoa está pecando. Então isso é pecado. Transgressão também é desobedecer a palavra de Deus, que é pecado. Mas a transgressão é o pecado consciente. É quando a pessoa desobedece a palavra de Deus com consciência. Ela sabe que aquilo é errado. Ela sabe que aquilo que ela está fazendo, ela não deveria fazer. A questão é que a transgressão é o pecado consciente, mas escondido. Por isso que a Bíblia diz que o que encobre suas transgressões nunca prosperará. Já a iniquidade é o pecado consciente e descoberto. É quando a pessoa peca consciente que está pecando, ela sabe que está pecando e ela não tem vergonha daquilo. Ela não esconde, pelo contrário, ela expõe o seu pecado para todo mundo abertamente. Jesus está dizendo que quando o pecado consciente fosse exposto deliberadamente, ele está dizendo que isso iria causar uma reação. Isso faria com que o amor de muitos se esfriaria. Tanto daqueles que estão cometendo a prática da iniquidade, como de outras pessoas que estão presenciando aquela prática, se não guardarem o seu coração. Por que o amor iria se esfriar? Porque Deus é amor. E quanto mais longe de Deus, mais frio o amor se torna em nós. Podemos, para facilitar, só pensarmos na ideia de uma fogueira. Quanto mais perto uma pessoa estiver de uma fogueira, mais aquecida essa pessoa vai ficar. Quanto mais longe da fogueira, mais fria essa pessoa vai ficar. Irmãos, quanto mais perto de Deus, mais amor nós vamos sentir, mais cheio de amor nós vamos estar, porque Deus é amor. Agora, quanto mais longe, o amor vai se esfriando, o amor vai diminuindo. E é isso que a iniquidade faz. A iniquidade nos afasta de Deus. A iniquidade gera uma barreira entre nós e Deus. O Isaías fala isso no capítulo 59, quando diz que a mão de Deus não está encolhida, o ouvido não está tapado para não ouvir, mas que as nossas iniquidades faz separação, cria uma barreira, nos afasta, nos distancia do Senhor. É por isso que o amor vai se esfriar. Agora, é importante que você entenda isso.
Quanto mais a pessoa peca, quanto mais seu coração se corrompe, mais dificuldade ela tem de sentir a presença de Deus, de perceber o cuidado de Deus, o amor de Deus. Ela clama por resposta e a resposta não vem, porque o pecado gera uma barreira, como eu falei, Isaías 59, o versículo 1 e o versículo 2. E então, qual é a conclusão que o tolo tem em seu coração por não perceber? Ele não sente a presença de Deus, não percebe a presença de Deus. Ele ora, não há resposta. Então qual é a conclusão que ele tem? Não existe Deus. Quando na verdade a causa do porquê Deus não está se manifestando na vida dele é justamente aquilo que há no coração dele. E é esse cuidado que nós precisamos ter, queridos. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais e afastar de tudo aquilo que a palavra de Deus coloca como pecado. E viver uma vida segundo a vontade do Senhor. Olha, o tolo diz no seu coração, não existe Deus. E por que ele diz isso? Porque o seu coração está corrompido. Porque o seu coração está tomado por maldade. Vamos voltar lá no Salmo 14, no versículo 1, na NVI. Olha o que a palavra diz aqui para nós. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. E por quê? Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Um coração corrompido, um coração tomado por incredulidade, torna-se insensível de sentir a presença de Deus, de perceber o amor e o cuidado de Deus. Um coração tomado pela incredulidade, corrompido, não vai haver resposta aos seus clamores, às suas orações. E qual será a conclusão de boa parte dessas pessoas? Deus não existe. É essa a questão do tolo. Que você possa ter entendimento, preservar seu coração, para que você não se afaste do Deus vivo. Amém, queridos? Bom, eu quero orar com você agora em nome de Jesus. Amanhã a gente vai voltar aqui no texto, tem muita coisa que a gente precisa entender aqui. E espero que o Espírito Santo fale ao seu coração. Irmãos, a humanidade caminha, por uma frieza espiritual muito grande. E a gente precisa acordar. A Bíblia fala isso com clareza, que muitos iriam se afastar da fé. Todos os textos apontam para isso, apontam para uma apostasia. E a gente precisa simplesmente acordar, ok? Então eu quero orar com você. Vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos colocar diante de Deus a nossa vida, a nossa causa. Se for possível, feche os seus olhos. É momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, no nome do Senhor Jesus, eu venho com todas as pessoas que estão conectadas agora, pedindo a manifestação, meu Deus, do Teu poder, da Tua presença, pedindo, meu Deus, ao Senhor que alcance a vida deste Teu filho, desta Tua filha, que venha envolvê-la com a Tua presença, de maneira que esta pessoa, Senhor, venha romper, meu Pai, os obstáculos, as barreiras que se levantam no caminho dela. Senhor, tem muitas pessoas que a incredulidade tem tomado o seu coração. A corrupção, meu Deus, a maldade, a iniquidade tem tomado o coração. E isso tem criado um bloqueio, uma dureza, de maneira que o coração de muitos tem se tornado insensível, Senhor. E não tem percebido o Teu agir, a Tua misericórdia, a Tua graça. E é por isso que eu venho pedindo ao Senhor que venha, neste momento, visitar, meu Pai, cada uma dessas pessoas. Visita a nossa casa, visita a nossa família. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia dos nossos, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, a guardarmos o nosso coração e a vivermos, Senhor, uma vida estabelecida na Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada pessoa, cada família. Eu coloco diante de Ti cada pedido de oração postado no chat da transmissão. Eu coloco diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, os pedidos postados no grupo do WhatsApp, as pessoas cujos nomes se encontram no caderno.
E eu peço, meu Pai, envolva, tome essa causa nas tuas mãos. Senhor, eu uso o poder, a autoridade do nome de Jesus. E eu repreendo o espírito maligno de doença, de enfermidade, que se levantou na casa, que se levantou na família, que se levantou no casamento, que se levantou na saúde. E eu falo, sai em nome de Jesus. Espírito de opressão, de perturbação, espírito de incredulidade, de dureza do coração, sai dessa família, sai dessa casa, sai dos caminhos desta pessoa, sai da mente, do subconsciente, sai em nome de Jesus. Você, espírito maligno que tem tentado endurecer os corações, sai com todo o seu mal em nome de Jesus. Pai, nós te invocamos, Senhor. Espírito Santo, sem o Senhor não conseguiremos. Sem o teu auxílio, sem a tua ajuda, nós não conseguiremos. Por isso pedimos no nome de Jesus, ajuda-nos a caminharmos, ajuda-nos a fazermos a tua vontade, a cumprirmos o propósito, meu Deus do Senhor. Espírito Santo, renova as nossas forças, aviva o nosso coração, a nossa fé, conduza os nossos passos, encha-nos com a tua presença. Eu oro colocando diante de ti todos que estão participando agora, aqueles que vão participar da oração depois, em o nome de Jesus. Eu oro pelo rebanho que o Senhor me confiou. Guarda este rebanho, Senhor. Senhor, eu não posso guardar, não posso proteger, mas o Senhor pode guardar, o Senhor pode proteger, pode livrar do mal, dos ataques do inimigo, dos dardos inflamados do inimigo. Então eu te peço em nome de Jesus, Senhor, alcança cada ovelha deste aprisco. Senhor, o Senhor conhece as ovelhas como ninguém. Então tem misericórdia, Senhor. Manifesta a tua presença na vida deles. Manifesta o teu poder para curar os que estão doentes, para libertar os que estão sendo oprimidos, para desfazer as obras do inimigo e para levantá-los. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu oro colocando diante de ti a nossa cidade, a nossa nação, todos os conflitos, meu Deus, que há, nós entregamos nas tuas mãos, oramos pela igreja do Senhor espalhada neste mundo. Tome, Senhor, nas mãos, em nome de Jesus. E ajuda-nos, Espírito Santo, a caminharmos na tua luz. Ajuda-nos a nos prepararmos, a estarmos prontos para o grande dia. Nós oramos, Senhor, e pela fé, no nome de Jesus, nós agradecemos por tudo. Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória e o louvor, hoje, amanhã e sempre. Amém. Amém? Irmãos, é isso aí, glória a Deus. Vamos mantermos firmes, confiantes na palavra do Senhor. Não esqueça, de assistir o culto de novo. Pastor, eu estive no culto domingo, ouvi a palavra, mas vai lá de novo, vai no vídeo, assista a mensagem tantas e quantas vezes forem necessárias, para que ela se torne familiar a você, para que ela esteja selada, enraizada no seu coração, tá bom? Voltando a falar de quarta-feira, amanhã nós vamos estar aqui nesse propósito pela família, às 9, 15, 18 e 19h30, e nós contamos com a sua presença aqui, tá bom? Fico por aqui, mais uma vez um forte abraço para todos vocês, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e vamos fazendo a vontade do Senhor. Um abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser.